Bora falar um pouco do Banco Itaú, que está sendo muito esquecido nos últimos dias, e eu vou mostrar para vocês que essa é uma aposta do investidor estrangeiro no Brasil. Esse que foi o maior lucro da bolsa em 2024. E hoje, qual estaria melhor para aporte? O Banco Itaú ou o Banco do Brasil? Olá pessoal, meu nome é Rafael, falo do canal Ponto de Investimento Sem Enrolação, bora lá? Passando rapidamente pela notícia, no setor financeiro da América Latina, o foco quase total no Brasil. O arrefecimento de entusiasmo no setor financeiro e estratégia do Itaú. Entre os principais pontos, chamou atenção o arrefecimento no entusiasmo do setor financeiro após a forte performance do ano e acrescentou que muitos investidores demonstraram preocupação com o valuation. O Itaú permanece como uma aposta central para muitos fundos, ainda que gere dúvidas sobre como poderá destravar mais valor, considerando que hoje já encontra-se de 2 vezes o preço sobre valor patrimonial. E nesse contexto, uma das pautas mais debatidas foi a estratégia do Itaú de migrar 100% da sua infraestrutura tecnológica para a nuvem até 2028, que reduziria o custo-receita do braço de varejo de 45% para 35%. E para quem não sabe, em 2024 o Banco Itaú reportou o maior lucro da Bolsa Brasileira, cerca de 40 bilhões, e ele já tinha ocupado esse mesmo posto em 2017, sendo desbancado pela Petrobras em 2018. Em 2019, a Petro ainda teve na liderança em 2022 e 2023 e a Vale manteve essa liderança em 2020 e 2021. Porém, percebam esse detalhe interessante. Aqui estão os gráficos de lucros da Vale, da Petrobras e do Banco Itaú. Percebam como que funciona uma empresa de bancos, ou seja, não cíclica. Os seus lucros normalmente, quando se tem uma boa empresa, são mais constantes. Percebam que apenas na pandemia houve uma queda nos lucros, olhando de 2009 até 2024. Agora percebam a diferença no gráfico de empresas cíclicas como a Vale, que reportou prejuízo em 2015, leve lucro em 2016 até 2018, prejuízo em 2019, lucro em 2020, lucro muito alto em 2021. Depois, novamente, o lucro despencou e o mesmo acontece na Petrobras, que reportou prejuízo em 2015, 2016, ficou no 0 a 0 em 2017, leve lucro em 2018 e 2019, e em 2020 quase no 0 a 0 de novo, e 2021 e 2022 explodiu. Então, para quem tem empresas cíclicas na sua carteira de investimento, tem que entender que o gráfico sempre ficará mais ou menos parecido com esse. O importante é que no longo prazo os lucros aumentem. E realmente o Banco Itaú é uma máquina de criação de valor para os seus acionistas. Percebam que desde 2013 até 2024 o Banco Itaú reporta um ROI muito acima do seu custo de capital médio. Um exemplo, em 2024 o custo de capital ficou em cerca de 13,9%, enquanto o ROI em cerca de 22,2%. E no gráfico abaixo, perceba que 41,4 bilhões foi o resultado recorrente gerencial, enquanto o custo de capital do Banco Itaú foi de 24,8 bilhões, houve uma criação de valor de cerca de 16,6 bilhões. Então é realmente impressionante a criação de valor que o Banco Itaú dá aos seus acionistas. E para quem não conhece, uma das formas em que o banco ganha dinheiro é pegando a juros menores e emprestando a juros maiores. Esse seria um valor de spread em que o banco consegue transformar esse valor em resultado líquido. Então o Itaú consegue fazer isso com primazia. E o Banco Itaú hoje conta com 100 anos de história. Eu acho isso muito impressionante. Perceba que o próprio Banco Itaú já deve ter pego umas 5 trocas de moedas e mesmo assim continua firme e muito forte na Bolsa de Valores. O valor de mercado próximo a 63 bilhões de dólares. Uma carteira de crédito de mais de 1,3 trilhões, um ROI recorrente de 22,5, um ótimo índice de eficiência que eu quero falar no próximo slide, e apenas no primeiro TRI de 2025 o Banco Itaú lucrou
11,1 bilhões. E para quem não conhece, o índice de eficiência relaciona as despesas operacionais não relacionadas a juros divididos pela receita total. Ou seja, quanto menor esse índice, melhor. Isso significa ou que as receitas aumentaram ou que as despesas diminuíram. E percebam que o Banco Itaú detém o melhor índice de eficiência do sistema financeiro brasileiro, melhorando a cada ano, saindo de 47% em 2020 para 37,5% em 2025. E aqui eu quero mostrar um dos motivos porque que atualmente eu estou investindo em Banco do Brasil hoje. Percebam a cotação atual do Banco Itaú de R$ 33,00, um lucro estimado de 44 bilhões, então seria um lucro por ação de cerca de R$ 4,50. Com um payout de 65%, estimo que o Banco Itaú deva pagar um dividend yield na casa dos 8,8% e reinvestindo o restante do valor, o ROI médio do Banco Itaú gira em torno de 20%. Então isso daria uma taxa de crescimento de 7%. E se nós formos somar o retorno nominal, que seriam proventos mais crescimento, daria em torno de 15,84%. Se nós juntarmos o IPCA médio do Brasil de 6%, mais o retorno real da taxa NTN-B 2035 do Tesouro Direto de 7,26% e descontássemos do retorno nominal do Banco Itaú, hoje a taxa interna de retorno do Banco Itaú seria de apenas 2,58%, enquanto do Banco do Brasil essa taxa gira em torno de 6,18%. Isso se dá principalmente por causa da cotação do Banco Itaú, que esticou muito em 2025, houve um crescimento de mais de 30%, e enquanto a cotação do Banco do Brasil caiu cerca de 8 a 10%. Então hoje é justamente pelo preço que se esticou um pouco mais do Banco Itaú que eu tenho preferido o Banco do Brasil. Porém, se é renda variável, posso estar completamente errado e o Banco Itaú pode continuar disparando, entregando ótimos resultados, enquanto o Banco do Brasil pode continuar caindo por muito tempo. E foi como eu falei, percebam que impressionante a criação de valor do Banco Itaú aos seus acionistas. Olhando de 2006 até a data atual, o Banco Itaú gerou 4.500% de retorno, enquanto o Banco do Brasil gerou 1.300%, Bradesco 690%, Índice Financeiro 381%, o Ibov 280% no período e o Santander cerca de 55%. Então, se a gente comparar o Ibov com o Banco Itaú gerou quase 20 vezes o Ibov no período. É realmente muito difícil apostar contra o Itaú. E aqui uma simulação muito interessante feita pelo pessoal da Genial Investimentos, que é uma simulação de lucro e ROI. E aqui eles colocam um piso com lucro líquido na faixa dos 39 bilhões, um meio, um lucro na faixa dos 45 bi e um topo com lucro na faixa de 50 bilhões. Então, nesse piso, o ROI do Banco Itaú ficaria na faixa de 18,9%, no meio, cerca de 21,6% e no topo, um ROI de 24%. E aqui abaixo eu quis acrescentar ainda mais para melhorar ainda a tabela. No piso, o dividend yield com um payout de 65% ficaria na casa dos 7%, no meio na casa dos 8% e no topo um dividend yield na casa dos 9%. E para quem não conhece, o Banco Itaú paga proventos mensais, porém são baixos proventos, cerca de 1 centavo, e o Banco Itaú paga proventos maiores cerca de 4 vezes ao ano, em março, em junho, em setembro e em dezembro. E caso eu fosse aportar no Banco Itaú hoje, preferiria as ações ordinárias, ou seja, ITUB3, principalmente por causa do preço sobre lucro, que hoje encontra-se 8,52. Então o dividend yield acaba ficando maior, visto que o Banco Itaú paga os mesmos dividendos tanto para as ações ordinárias quanto para as preferenciais. Então o ITUB3 teria um dividend yield na casa dos 8,3%. E percebam a variação nos últimos 12 meses do Banco Itaú, como o preço se esticou bastante, um aumento de cerca de 41,5% contando com os proventos. E perceba que até uma empresa premium como essa houveram tempos de queda. Em 94, o Banco Itaú chegou a cair 60%.
Em 2000 também chegou a cair cerca de 50%, em 2008 chegou a cair cerca de 55% e na pandemia chegou a ter uma queda de 45%. Então, quedas são normais, mesmo em boas empresas que entregou resultados constantes. No passar do tempo também tiveram quedas e quem teve estômago para aproveitar e aumentar suas posições nesses picos, com certeza se deu muito bem. E para finalizar, falando da minha planilha pessoal, hoje o Banco Itaú fica com preço sobre valor patrimonial na casa do 1,81, principalmente por causa do elevado ROI que o Banco Itaú tem entregue, e com um lucro projetado de 44 bilhões, haveria um PL de 8,26, ainda 13% abaixo das suas médias dos últimos 10 anos, que girou na faixa dos 9,5, e com um payout de 65%, o Banco Itaú deve pagar cerca de 7,8% de dividend yield bruto, porém, se tirarmos o JCP, deve ficar na faixa dos 6,5% a 7%. Mas me conta aqui, pessoal, você tem esquecido esse banco e focado no Banco do Brasil ou esse banco também fica no seu radar? No mais, deixo um ótimo dia para vocês e um abraço.